Eu vou estar comentando com vocês a respeito do velório da minha mãe, ungida dos critérios aí da torre, que aconteceu no dia 29 de agosto próximo passado de 2019, portanto, aí em torno de 7 meses. E foram fatos que eu observei. E por que eu quero lhes falar? Para lhes dar a ideia do esquema forte de persuasão, de prisão, que são exercidas sobre as testemunhas de Jeová, pelos anciãos. Então vocês notem, olha o comportamento. Eu permiti que fosse feito tudo como ela queria, cerimônia de estar o caixão lá no Salão do Reino, enfim. Para mim, eu acho que isso aí não mudava nada. E, obviamente, eu estava lá, né? Eu e a minha irmã. Então, nós observávamos que com a presença do ancião chefe, o ancião maior, o ancião presidente, o cara, a gente notava que as pessoas falavam com a gente, era sim, sim, não, mas olhavam para ele. E se ele mudava de posição, procuravam ele. Era uma preocupação, era um medo que nem daquela criança bem novinha que faz a coisa errada e olha para o pai, para a mãe para ver. E eu e a minha irmã nos divertíamos com isso. Quando eles estavam longe da gente, eles ficavam um grupo num lugar, um grupo no outro. Tinha lá umas 50 pessoas. Para uma congregação de 170 pessoas, mais ou menos, né? E ela sendo uma ungida, olha que maravilha, tinha lá nem 1/3 da congregação presente, né? E ela me dizia que ela era amada, que ela era querida lá. Sim. Para umas coisas que eu ainda vou comentar com vocês. Mas notem o comportamento. Ora, o que causa tanto temor? Tudo que você faz, você tem que olhar para o ancião, onde ele está, se ele está olhando para você, o que você está fazendo, o que você está falando, enfim. Se a pessoa tem esse comportamento, é porque tem esse tipo de coação. Eu já tive em outras congregações que não havia esse comportamento. Mas no local aqui a minha mãe está, são de pessoas muito simples, muito pobres, muito simplórias. Nos outros lugares o comportamento é o mesmo, mas são mais atores, sabem disfarçar mais, sabem pousar um pouquinho mais. Bom, fomos ficando, iria ficar a noite inteira ali, até que o ancião mor cansou. E quando ele cansou, ele chamou o grupo lá no canto e disse para o grupo ficar ali até de manhã. Ele ia dormir, entendeu? Eu aprendi a ser chefe de um jeito diferente, nas épocas que eu fui chefe de polícia, enfim, eu aprendi, eu ia na frente, certo? Eu ia na frente.
Mas hoje há um conceito de chefia aí um pouco diferente, principalmente na torre. Até que ele resolveu ir dormir e deixou lá os pobres coitados com a ordem para passar a noite inteira. Então o que eu fiz? Como ainda fosse 1h da manhã e 1h da madrugada, e o enterro ia ser às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, eu peguei e notei que eles vinham, me serviam um café e eles falavam: até que horas vai ficar? Ah, fica à vontade. Eu notei que depois que o ancião mor saiu, o chefe, o cão de guarda saiu, eu notei que eles ficaram mais soltos. Já veio algumas pessoas, já me cumprimentou, já cumprimentou minha irmã, já trouxeram um cafezinho que antes estavam tomando só entre eles. Enfim, se soltaram. Eu peguei e falei para aquela gente, sabe, principalmente pela insistência da pergunta, até que hora nós íamos ficar, eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, são 1h30 da manhã, fechem o salão do reino, vamos para casa dormir, certo? E amanhã voltamos de manhã, 8 horas da manhã, tá? Eu fiz isso. Nossa, eu notei que foi um alívio geral, todo mundo já começou a pegar suas bolsas, dispensa, já veio pessoa até perto de mim, já deu um sorriso para mim, enfim, sem a presença do cão de guarda. E aí eu compreendi o porquê ele é temido. Eu presenciei por diversas vezes vários anciões visitar minha mãe, porque a minha mãe era uma ungida. Então eles vinham visitar ela. E olha, eu presenciei isso mais de 15 anos. Eles vinham e a conversa era lá. O objetivo era derrubar esse sujeito. Mas sabe que todo mundo que tentou, perdeu. Ele está há 15, 20 anos lá. Ele é o cara, ele é o ancião mor. Ele reveza no papel a presidência, mas o manda-chuva é ele. E se ele já venceu 4 ou 5 oponentes que tentaram derrubar ele, inclusive a minha mãe não era muito fã dele, né? E eles vinham, falavam com ela, só que na hora do pega pra capar, ela ficava em cima do muro, olhando o que ia acontecer. Obviamente torcendo para ele cair. Só que ele não caía. Quando as broncas iam parar lá em Cesário Lange, ele sempre vencia. Os outros 2 deles foram até desassociados. E eram anciões antigos. Então eu percebi, o cara é um cão de guarda, é um cara fiel à torre. E no momento que estava no enterro, ele ficava todo o tempo olhando para mim, porque ele tem um incômodo comigo. Eu coloquei uma questão para ele resolver, ele ficou de me responder. Isso já fazem 4, 5 anos. Até agora ele não respondeu. E sempre quando ele me vê, ele sai para o outro lado. E se eu estou em determinado lugar, como no enterro, eu via que ele não tirava os olhos de mim. Ele andava para um lado, andava para outro, andava para outro, mas ele olhava para mim, ele tem vergonha. Ele sabe que eu dei um nó nele, uma esnucada de bico, como se diz lá no snook, e ele não sabe como sair. Já passaram 3 ou 4 anos, já deve ter tomado conselhos lá em Cesário Lange e não conseguiu me dar tão resposta prometida, né? Mas eu ainda vou, em qualquer ocasião, falar: fulano, e aquela resposta? Bom, então eu contei isso para vocês apenas para vocês terem uma ideia. Então eu cheguei a que conclusão? A conclusão é simples. Ele é visto como o cara, o chefe, o cara que decide, o cara que desassocia, o cara que associa, enfim, ele é o bam, bam, bam. E por que o temor dele?
porque aquelas pessoas já lhes foi incutido na mente, já lhes foi instalado na mente que a única organização de Deus na Terra é a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que é uma gráfica americana que usa o nome Fantasia de Testemunhas de Jeová. A partir desse start, essa repetição durante anos instalada no inconsciente deles, isso já sedimentou. E então, o temor eles nem perseguem, mas não é em relação à pessoa, o ancião. É em relação a eles estarem na única organização de Deus na Terra, e aquele cara é o chefe, é quem decide quem vai permanecer na organização e quem vai para o céu ou para uma terra de paz. Para o céu lá só foi minha mãe, né? Porque ela era ungida. Ela é a única que foi para o céu. O resto não pode tomar Santa Ceia. Enfim, como o próprio Jesus disse, não tem parte com ele quem não come do pão e toma do vinho. Então vejam que interessante, né? O esquema de persuasão. Primeiro se instala durante anos aquele start, só aqui tem salvação, só aqui tem salvação, só aqui tem salvação. E aí vem o start seguinte, está aí um chefe que 5 já tentou derrubar ele e não conseguiu. Está aí um chefe, um ancião, que 5 já tentou derrubar ele e não conseguiu, e 2 foram até desassociados. Enfim, ele é muito forte. E aqui, como ele é o chefe da organização de Deus na Terra, eu tenho que tomar a bênção dele e passar na frente dele tal qual um cachorrinho com o rabo no meio das pernas. Que se todos eles ali fossem um cachorrinho, era um modo que eles iriam passar na frente dele, com o rabo por entre as pernas. Mal sabiam eles que ele foge de mim, que nem o diabo da cruz. É cômico se não fosse trágico. Se inscrevam no meu canal as pessoas que pensam e que querem estar nesse nosso grupo para ser melhor do que nós, porque senão a coisa estaciona, senão acontece uma barbaridade dessa de um cara que está aí 20 anos e ninguém consegue derrubar. Não consegue, por quê? Porque Cesário Lange vê, se a gente mandar esse sujeito lamber o chão, ele lambe. Até a próxima oportunidade.